Capítulo 16. Saudade e cultura. O papel fundante da memória dos mortos para o desenvolvimento da cultura teve algo de acidental, pois o mecanismo poderoso de propagação dos hábitos, ideias e comportamentos dos ancestrais foi o afeto, a lembrança de quem partiu, bem visível nos chimpanzés que se enlutam quando perdem um ente querido, tornou-se uma marca indelével de nossa espécie. Isso não aconteceu sem contradições, é claro. Com o amor pelos mortos surgiu também o medo deles. Do Egito a Papua Nova Guiné, em distintos momentos e lugares, floresceram rituais para neutralizar, apaziguar e satisfazer os espíritos desencarnados na Inglaterra medieval. Temia-se tanto os mortos que cadáveres eram mutilados e queimados para garantir sua permanência nas covas. Entre os Yanomamis, a queima dos pertences é uma parte essencial dos rituais fúnebres. A Igreja Católica até hoje considera que os restos mortais dos santos são valiosas relíquias religiosas. A propagação dos memes de entidades espirituais foi, portanto, impulsionada pelos afetos positivos e negativos em relação aos mortos. Foi a memória das técnicas e conhecimentos carregados pelos avós e pais falecidos que transformou esse processo em algo adaptativo, um verdadeiro círculo virtuoso simbólico. Não é exagero dizer que o motor essencial de nossa explosão cultural foi a saudade dos mortos. A crença na autoridade divina para orientar decisões humanas levou a um acúmulo acelerado de conhecimentos empíricos sobre o mundo, sob a forma de preceitos, mitos, dogmas, rituais e práticas. Ainda que apoiada em coincidências e superstições de todo tipo, essa crença foi o embrião de nossa racionalidade. Causas e efeitos foram sendo aprendidos pela corroboração ou não da eficácia dos símbolos religiosos. O culto aos mortos se desenvolveu desde o Paleolítico, atravessou o Neolítico e culminou na Idade do Bronze, com seus majestosos legados tumulares e o início do registro simbólico de todo esse acúmulo cultural. As religiões, em suas inúmeras vertentes, são, portanto, derivadas de uma tecnologia de autorregulação psicológica e fisiológica que foi selecionada pela otimização da capacidade reprodutiva e da coesão do grupo. Um modo de funcionamento mental altamente adaptativo cujo sucesso se evidencia na hegemonia das civilizações teístas em todo o planeta. Há cerca de 4,5 mil anos, começou o regime histórico que mudou radicalmente a velocidade de evolução da nossa espécie. O nascimento da literatura ocorreu na Afro-Eurásia, no início da Idade do Bronze, no contexto da primeira grande fusão civilizacional, que envolveu populações indo-europeias e semíticas. O crescimento populacional, as migrações e as conquistas militares começaram a unir grupos cada vez maiores de pessoas em torno de núcleos culturais similares. Ao motivar a preservação do conhecimento de uma geração à outra, o acoplamento entre o amor pelo conhecimento e o amor entre pais e filhos, memorializados através de deificação, transformou-se numa força tão possante que literalmente nos expeliu para além da estratosfera. Mas assim como nos primeiros foguetes, a cápsula principal prossegue à medida que se livra de estágios fundamentais. Para chegarmos a Apolo 11, tivemos que deixar para trás, há relativamente pouco tempo, boa parte do software mental que usamos para iniciar o grande voo. Para compreender como os deuses nos tiraram das cavernas, é preciso entender como eles nos abandonaram e vice-versa. De Aquiles a Ulisses. As línguas proto-indo-europeias, originadas na Ásia Central entre 9.000 e 6.000 anos atrás, já se espalhavam na era axial por uma extensão geográfica que vai da Irlanda à Índia. E em todas essas línguas, para todos esses povos,
Nomes com raízes semelhantes foram pronunciados para ligar sonho e morte. Se os deuses são memes de ancestrais mortos, donos de toda a sabedoria e senhores de todo o destino, é fácil entender por que despontou o uso dos sonhos para fazer necromancia e divinação. Comprovadamente durante a Idade do Bronze, mas provavelmente bem antes disso, as pessoas passaram a consultar entidades espirituais em sonhos. Por isso mesmo, os antigos sabiam bastante bem que os sonhos não são necessariamente confiáveis, enquanto alguns são bem formados, emocionantes e por vezes úteis. Outros são canhestros, mal formados e frustrantes. Na Ilíada, composta entre os séculos 8 e 7 a.C., Aquiles é visitado em sonho pelo espírito de seu grande amigo Patroclo, abatido em combate pelo príncipe troiano Heitor. Aquiles faz um gesto para abraçar o companheiro, mas Patroclo desaparece no chão fazendo ruídos estranhos. Esse sonho de final tão decepcionante se revela como um mero construto mental inacabado, só desapontamento. Já na Odisseia, os sonhos surgem tanto como engano quanto como fontes de auxílio providencial. No canto 4, quando os pretendentes de Penélope planejam assassinar seu filho Telêmaco, a deusa Palas Atena aparece num sonho da rainha tranquilizando-a sobre seu filho. No canto 6, Atena aparece em sonho para a princesa Náusica para induzi-la a achar Ulisses, que se encontra dormindo e precisa de ajuda. No canto 11, quando Ulisses entra no mundo dos mortos de Hades para ouvir as profecias tirésias, acaba encontrando sua mãe falecida, que lhe dá conselhos. Por 3 vezes tenta abraçá-la, mas 3 vezes abraça apenas uma ilusão. O que parecia ser um sonho divinatório termina em decepção. Finalmente, no canto 19, quando Penélope é assediada pelos pretendentes que dão Ulisses por morto e este aparece disfarçado de mendigo, ela lhe revela um sonho da véspera em que uma águia identificada como Ulisses mata 20 gansos que representam os pretendentes. O falso mendigo confirma que Ulisses regressará e no dia seguinte cumpre a profecia, eliminando todos os rivais a flechadas. Como vimos no capítulo 3, a transição da mentalidade de Aquiles para de Ulisses representa a passagem para uma consciência semelhante à que temos hoje. Aquiles não tem nostalgia do passado nem planos de futuro. Tudo o que ele deseja é a glória da batalha presente e para atingi-la deseja se conduzir completamente pelos comandos de Atena. Enquanto Aquiles é guiado por vozes alheias, Ulisses frequentemente dialoga consigo mesmo e inverte a causalidade em sua esfera de ação. Em vez de apenas reagir a estímulos como o de Aquiles, antecipa situações e faz o futuro acontecer como ele deseja. Por entender como os troianos sentem e pensam, por compreender suas crenças e sua trajetória, Ulisses antecipa que interpretarão o imenso cavalo de madeira como uma oferenda feita a Palas Atena pelos gregos, para poderem regressar em segurança a seus lares. Ulisses antecipa também que os troianos levarão o cavalo para dentro de sua inexpugnável cidade como um maravilhoso troféu de guerra. Com essa simulação do futuro em mente, Ulisses esconde dentro do cavalo os guerreiros gregos que abrirão os portões de Troia. Mesmo que ocasionalmente conte com a ajuda sobrenatural, não é com inspiração divina que Ulisses vence a guerra, mas com sua lúcida capacidade de viajar dentro de si para se imaginar no lugar do outro. Ulisses imagina que os troianos possuem uma mente semelhante à dele e devem reagir à oferenda de modo previsível, apenas tendo uma teoria na mente, imaginando o que pensam outras pessoas. É possível a Ulisses mentir e enganar, pois para isso é necessário presumir que os outros, os troianos, são psicologicamente semelhantes a ele, embora não saibam o que ele sabe. A narrativa homérica da Guerra de Troia talvez reflexo de um cerco específico durante o século XII a.C. na Anatólia, talvez amálgama de múltiplas incursões micênicas pela Ásia Menor,
é um marco importante do extenso colapso civilizacional que marcou o fim da Idade do Bronze e o início da do Ferro. No intervalo de apenas 3 séculos, poderosas cidades-estados e impérios inteiros desapareceram temporária ou definitivamente na Afro-Eurásia, incluindo Troia, Knossos, Micenas, Ugarit, Megido, Babilônia, Egito e Assíria. O ordenamento divino foi sacudido pela superpopulação, por armas mais letais, guerras mais frequentes, invasões marinhas, migrações terrestres, queda nos níveis de alfabetização, pestes mortíferas, escassez de alimento, fome e caos social. O arcaico sistema de crenças dos deuses, dotado de raízes paleolíticas e há milhares de anos apoiado numa causalidade supersticiosa, começou a ruir. Nessa situação de profunda crise social, os oráculos oníricos já não podiam prover respostas adaptativas aos inúmeros e cada vez mais imprevisíveis problemas da realidade. Mistura dos multifacetados problemas daquelas sociedades complexas com a árida lógica tripartite dos novos tempos à frente: matar, sobreviver e procriar. Reis e generais se viram desprovidos de orientação para suas ações, pois deixaram de ouvir mais vozes sábias de seus ancestrais deificados. A reverberação neural dos memes divinos foi ainda mais solapada pela disseminação da palavra escrita, capaz de viajar no tempo e no espaço e conversar com o leitor sem que este precise alucinar vozes sobrenaturais. A literatura do final da Idade do Bronze documenta fartamente as lamentações pelo silêncio dos deuses, antes tão dispostas a comandar. As vozes divinas se calaram e o homem se viu só em sua própria mente. Foi somente após esse colapso, durante a era axial, 800 a 200 anos antes de Cristo, que despertou a consciência humana semelhante à que temos hoje. Em 326 anos antes de Cristo, quando Alexandre invadiu o norte da Índia, as línguas indo-europeias e afro-asiáticas já evoluíam com noções compartilhadas de religião, governo, comércio, dinheiro e literatura. Desde então, ganhamos cada vez mais controle racional sobre o mundo e os sonhadores começaram a perder intimidade com a realidade onírica. Pouco a pouco passamos a enxergar bizarrice e constrangimento, onde antes havia apenas encantamento e mistério. O oráculo resiste. Não que o sonho tenha perdido todo seu status rápida e completamente. Durante toda a antiguidade, o oráculo da noite manteve lugar de destaque na vida privada e na gestão pública, como demonstra fartamente a cultura greco-romana. Os sonhos exemplares de Júlio César e Calpurnia na noite anterior ao assassinato de César, de capital significância para a organização política de Roma, foram ambos precognitivos e em seus próprios termos, o dele uma metafórica ascensão aos céus para o convívio com Júpiter, êxtase e sublimação de todas as preocupações mundanas. O dela um pavor de concretude, vaticínio perfeito, profecia cruel, um sonho teoremático na rica terminologia de Artemidoro. A fé no poder divinatório dos sonhos não se restringe a sociedades extintas ou ditas primitivas. Ainda hoje, entre a maioria das pessoas, tanto na cidade quanto no campo, é difícil não encontrar quem interprete um sonho como aviso ou premonição digna de orientar casamentos, viagens, compra e venda de imóveis, contratos e apostas a dinheiro. No Brasil, é amplamente disseminado o costume de apostar no jogo do bicho quando se sonha com algum animal. Buscando no Google a combinação dos termos sonho e jogo do bicho, encontrei mais de 350 mil documentos relevantes. Uma notícia publicada num dos principais jornais do estado do Pará, com grande penetração na Amazônia, ajuda a entender a febre. O autônomo Paulo Roberto da Silva, 46 anos, joga no bicho todos os dias. Tudo vira bicho no imaginário do apostador. Eu sonho com qualquer coisa, traduzo o sonho e venho jogar. Tudo serve de inspiração para as apostas, até as nuvens, dependendo do formato.
Já ganhei R$ 1.200 uma vez e espero repetir o feito. De modo nenhum trata-se de um fenômeno restrito às classes populares. No final de 1913, quando viajava de trem para visitar uma parente perto de Zurique, Jung teve uma visão onírica perturbadora. Enxergou toda a Europa imersa num mar de sangue. Uma enchente monstruosa salpicada de cadáveres. Foi somente no ano seguinte, quando eclodiu a carnificina da Primeira Guerra Mundial, que Jung percebeu o quanto aquele sonho havia sido pré-cognitivo. Décadas depois, num déjà vu assombroso, Jung anteciparia a ascensão de Hitler e a hegemonia catastrófica do nazismo pela análise dos sonhos dos seus pacientes alemães. Esses relatos sugerem que a história cultural pode ser prevista, pois se desenvolve pela atualização de memes arquetípicos através dos séculos. Nas palavras de Jung, as fantasias, os eventos psíquicos são fatos do mundo interior. Se o mundo de dentro é tão real quanto o de fora, então é preciso enxergar os sonhos premonitórios como fatos naturais, o que não significa dizer que suas interpretações também sejam naturais. Negar a eficácia do oráculo probabilístico é tão arriscado quanto acreditar piamente em suas premonições. A rede BBC noticiou que Florin Codreanu, um romeno residente no Reino Unido e que tinha pesadelos recorrentes, estrangulou a própria esposa ao despertar furioso de um sonho em que ela o traía. Apesar de citar o sonho como motivação do crime, o homem foi condenado à prisão perpétua em 2010. Numa pesquisa realizada pelas universidades Carnegie Mellon e Harvard, a maioria dos participantes inquiridos declarou que os sonhos têm real impacto em seu cotidiano, afetando suas decisões e relações sociais. Em 68% dos casos, essa influência foi justificada pela crença de que seus sonhos podem prever o futuro. Solicitou-se aos entrevistados que imaginassem ter um bilhete aéreo e lhes foi indagado se alternariam seus planos de viagem diante de 4 cenários alternativos: um aviso de risco de ataque terrorista, um pensamento intrusivo da vigília sobre a possibilidade de um acidente aéreo, um sonho sobre o mesmo tema ou uma notícia de jornal também com o mesmo teor. É notável que, em comparação com todos os outros cenários, os entrevistados tenham majoritariamente declarado ter mais chances de cancelar a viagem após o sonho. O infinito quebra-cabeças. Recapitulando nosso trajeto até aqui, o primeiro é preciso reconhecer que no mundo natural os problemas dos animais são sempre os mesmos: não morrer, matar algo para comer e procriar. Nesse mundo duríssimo, em que cada dia é uma batalha e os grandes problemas são sempre variações dos mesmos temas, os sonhos evoluíram como uma função adicional do sono, capaz de simular comportamentos antes de testá-los na vida real. Para situações limite verdadeiramente perigosas, os sonhos são criadores da vida que escapa da morte. Entretanto, para o ser humano vivendo em sociedade e provido de condições materiais para existir, em vez de 3 grandes problemas, existem milhares de pequenos aborrecimentos, limitações e desejos frustrados. Nessas circunstâncias, o sonho se torna uma tessitura muito mais ambígua e complexa, como vários quebra-cabeças sendo montados ao mesmo tempo, uns sobre os outros, um palimpsesto de narrativas. Isso apenas aumenta a necessidade de separar e interpretar os diferentes fios narrativos entremeados na experiência onírica. É, portanto, crucial reconhecer o potencial benigno da tomada de consciência possibilitada no sonho, que se apresenta como uma oportunidade ímpar de prospecção do próprio inconsciente. Narrar e decifrar sonhos foi e continua sendo a base das terapêuticas tradicionais, seja através de indivíduos especializados nessa função, como os intérpretes de sonhos mapuches, seja através da ampla socialização da capacidade de experimentar e explicar sonhos, como no caso dos chavantes. Personagens, narrativas e enredos oníricos são vivenciados coletivamente. Como no retrato falado, cada história é feita da recombinação das peças do passado para tentar compreender o futuro.
Na análise dos sonhos, psicoterapeutas em geral e psicanalistas em particular agem como colegas legítimos dos xamãs, utilizando mais ou menos os mesmos recursos para fiar e desfiar o que se passou, embora dando explicações bem diferentes para os fenômenos experimentados. Se para os psicoterapeutas o sonho é a principal fonte interior de símbolos em diversas culturas tradicionais, a experiência onírica não remete apenas a outra realidade mental, mas a uma realidade material concreta e perceptível. Para pessoas imersas nessa cultura, a oposição entre vigília e sonho não corresponde a nenhuma distinção entre material e imaterial, ou entre orgânico e psíquico. O antropólogo brasileiro Antônio Guerreiro, da Universidade Estadual de Campinas, explica que entre os calapalos do Alto Xingu, a alma que navega em sonhos equivale ao potencial de cada ser poder ser percebido sob o ponto de vista de outros seres, inimigos, espíritos, etc., e de se relacionar com eles segundo as lógicas que lhes são próprias. Nessa chave explicativa, o sonho não apresenta um mergulho em si mesmo, mas o embarque, voluntário ou não, numa viagem potencialmente recompensadora e ameaçadora. Entre os índios Wayuus do deserto da Guajira, da fronteira norte, entre Colômbia e Venezuela, é comum dizer antes de dormir: "Nos veremos amanhã se você tiver bons sonhos." A frase denota que sonhar pode ser perigoso para os Wayuus, pois acreditam que durante os sonhos os espíritos dos mortos vagam pelo mundo, anunciando eventos e causando enfermidades entre os desprevenidos. Palavras cirúrgicas. Nos consultórios psicoterapêuticos em todo o mundo, o perigo que pode aparecer nos sonhos é revisado em um lugar seguro. O psiquiatra ou psicanalista austríaco Ernst Hartmann, 1934 a 2013, foi um dos primeiros a defender a noção de que os sonhos funcionam em si mesmos como psicoterapia, permitindo que o sonhador integre pensamentos que normalmente estão dissociados na vigília, fazendo conexões em um lugar seguro. Entretanto, em inúmeras culturas o momento do sonho não é nada seguro. É apenas depois de dormir, nas rodas de conversa matinal, sobre redes e com largos bocejos, que essa segurança pode ser alcançada, no espaço em que é possível falar e ouvir, narrar e renarrar, até ressignificar, assim na taba como no divã. Depois de décadas sob crítica implacável, a psicanálise começa a experimentar o resgate de alguns de seus mais importantes pressupostos, assim como outros métodos chancelados pela ciência para atenuar memórias traumáticas. O método psicanalítico de livre associação em ambiente seguro e relaxado promove a rememoração amena do trauma, algo de grande valor terapêutico para reduzir o estresse e lidar com suas consequências. O tratamento do transtorno de estresse pós-traumático atualmente abrange vários tipos de psicoterapia, entre as quais diversas técnicas de relaxamento, meditação, habituação ao relato traumático, reinterpretação cognitiva em contexto não ameaçador, estimulação sensorial repetitiva e administração de drogas, todas voltadas para enfraquecer a memória traumática após sua reativação voluntária. Mesmo no caso de pacientes psicóticos, é mais eficaz associar o tratamento farmacológico à psicoterapia do que depender exclusivamente das drogas. Isso ocorre porque os pacientes adquirem conhecimento sobre a própria doença, o que permite cultivar a crítica das alucinações e delírios que os acometem. Com o treino, o paciente consegue atenuar ou até mesmo bloquear o impacto das perturbações mais intrusivas, como a escuta de vozes. O diálogo entre paciente e terapeuta, que na visão da medicina hegemônica é tecnicamente apenas um placebo, aumenta a eficácia de tratamentos em princípio distantes do campo simbólico, como a estimulação elétrica leve para tratar lombalgia crônica. Todo paciente sabe a diferença entre um médico ou
com ou sem empatia, ainda que explicitamente rejeitada ou desconhecida por tantos médicos clínicos, a tríade psicanalítica de livre associação de pensamentos, interpretação das palavras ditas e transferência de afetos entre paciente e terapeuta se imiscui nos tratamentos pela necessidade humana de compreensão e acolhimento. Jung utilizou a metáfora da cirurgia para se referir à psicoterapia, talvez porque a tomada de consciência de conteúdos reprimidos, quando bem-sucedida, parece fechar e cauterizar feridas psíquicas. Mas, assim como uma cirurgia de bisturi e gaze, a psicoterapia pode ser bem ou mal realizada. No segundo caso, frequentemente assomam cicatrizes causadas pelo tratamento em si. Além disso, memórias de forte teor emocional simplesmente não se apagam. Para ficar nas analogias entre ramos distantes da medicina, melhor seria dizer que a psicanálise é um tipo de fisioterapia das emoções, de massagem das memórias, de tomada de consciência dos pensamentos e do corpo, dos limites e dos desejos, capaz de rearrumar as memórias e desinflamar a mente. Ou então, para fazer uma metáfora ainda mais suave, a cura pela palavra é como um desembaraçar de cabelos que desfaz os nós. Reconsolidação e psicoterapia. As bases moleculares para esses poéticos efeitos terapêuticos, a rigor ainda desconhecidas, podem ter começado a ser desvendadas com a descoberta da reconsolidação de memórias, o processo pelo qual memórias já adquiridas e consolidadas podem ser posteriormente alteradas ao ser relembradas. O experimento clássico dessa linha de pesquisa foi realizado durante o pós-doutoramento do neurobiólogo egípcio-canadense Karim Nader, no laboratório do neurobiólogo norte-americano Joseph Ledoux, na Universidade de Nova York. Durante o inverno de 1999, Nader tomou conhecimento de que alguns estudos nos anos 1960 sugeriram a possibilidade de modificar memórias através de sua reativação seguida de algum tipo de manipulação. Ledoux foi implacável. Não perca seu tempo. Isso nunca vai funcionar. Mesmo assim, decidido a revisitar a ideia herética, Nader treinou ratos com um sinal sonoro seguido de um choque elétrico fraco. Essa sequência de eventos fez com que ratos se lembrassem que o som precede o choque, imobilizando-os. Nader então esperou 24 horas e voltou a apresentar o sinal sonoro. Só que dessa vez não houve choque, e sim a injeção no cérebro de uma substância que inibe a produção de novas proteínas. A injeção ocorreu na região cerebral da amígdala, envolvida na codificação do medo de estímulos específicos. Quando os ratos foram testados um dia depois, ou mesmo 2 semanas depois, já não ficavam imóveis ao escutar o som. Haviam esquecido sua relação com o choque. A despeito de grande resistência inicial dos especialistas da área, o fenômeno da reconsolidação de memórias foi replicado de muitas formas diferentes em modelos animais distintos. A pesquisa valeu a Nader uma merecida notoriedade e o cargo de professor titular de psicologia na Universidade McGill. Hoje sabemos que as memórias não são consolidadas de uma única vez, logo após serem adquiridas. Ao contrário, elas se tornam novamente maleáveis toda vez que são relembradas, recuperadas, reativadas. Essa renovação da maleabilidade da memória depende dos mesmos mecanismos de regulação de genes e produção de proteínas que são ativados na vigília durante uma situação de aprendizado. A cada vez que uma memória é relembrada, ela é parcialmente reconstruída. Mesmo memórias sólidas e antigas que passaram pelo teste do tempo e são consideradas estáveis, podem sofrer edições de conteúdo e emoções associadas. Nas palavras de Mark Solms, o propósito de aprender não é manter registros, mas gerar previsões. Previsões bem-sucedidas permanecem implícitas, apenas erros de previsão, surpresas, atraem a consciência. Era isso que Freud tinha em mente quando declarou que a consciência surge no lugar de um traço de memória. O objetivo da reconsolidação da psicoterapia é melhorar as previsões sobre como atender às nossas necessidades no mundo.
Na medida em que revisitam e modificam experiências já vividas, os sonhos podem ser vistos como oportunidades especialmente potentes para reconsolidar memórias, mas isso ainda soa pouco para dar conta do grandioso impacto que um sonho pode causar na mente do sonhador. Ainda há um longo caminho a ser percorrido até compreendermos de que forma os fenômenos moleculares e celulares deflagrados pelo sono se relacionam com o sonho como experiência psicologicamente transformadora de grande relevância para o processo de individuação do eu. Esse caminho passa pelo resgate ativo de memórias do inconsciente e pela conscientização dos próprios instintos e pulsões, sobretudo os que colidem com as normas sociais, e pela melhor percepção do chiaroscuro que somos sempre, mas do qual quase nunca nos damos conta. Os símbolos oníricos não devem ser interpretados como isso ou aquilo, e sim como isso e aquilo, dada a mais franca multiplicidade de sentidos possível, derivados das tantas associações fonéticas e semânticas, inclusive polissemias intra e interlinguísticas, codificadas nesse amplo espaço linguístico. As relações compartilhadas de ideias e afetos permitem a construção de uma experiência autobiográfica que combina educação formal e informal na gênese de pessoas únicas, perspectivas originais, sujeitos de fato, verdadeiros pontos de vista. O espaço mental não é infinito, apenas vastíssimo.